A gente já falou dos principais conceitos de citologia, agora vamos falar um pouquinho de histologia. A gente já entendeu que um conjunto de células que tem o mesmo formato e a mesma função, elas se reúnem, se agrupam, né, trabalhando ali, e elas vão formar um tecido, tá? Então, um tecido é um conjunto de células com o mesmo formato, com a mesma função. Nós temos no nosso corpo, basicamente, 4 tipos de tecido principais. Esses 4 se subdividem em outras especializações, tá bom? Mas nós temos principalmente 4 tipos. Quais são? Tecido epitelial. Tecido epitelial é um tecido de revestimento e também um tecido de liberação de substâncias. Então, o tecido epitelial é toda a nossa pele, lembrando que pele é um órgão, pele é o maior órgão externo do corpo humano, tá bom? Então, nós temos a nossa pele, nós temos também o tecido epitelial que forma as nossas glândulas, né, que liberam hormônios e também liberam outras substâncias, tá? Tanto glândulas endócrinas quanto glândulas exócrinas. Isso a gente vê também com mais detalhe em outras matérias em anatomia especialmente. Então, tecido epitelial tem essas funções, epiderme e glandular. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ou conectivo, como o nome diz, é um tecido de união. Tá? É um tecido que gera muitos outros subtecidos, importantíssimos. Dentro do tecido conjuntivo, eu tenho a formação de tecido ósseo, tecido cartilaginoso, linfático, sanguíneo, adiposo, hematopoético, que é exatamente a formação de célula sanguínea. Então, o tecido conjuntivo abrange um monte de outros tipos de tecido, mas o conjuntivo é o principal, é o pai e depois vem os filhinhos. Temos o tecido muscular, que é muito importante, a gente vai falar melhor um pouquinho desse tecido muscular. O tecido muscular se divide em outros 3 tipos de tecido. Tecido muscular estriado esquelético, que é exatamente esse com que a gente faz movimentos voluntários, é o tecido que nos converte a ter força, né, para pegar as coisas, puxar as coisas e tudo mais. Ele é chamado estriado porque ele tem estrias. Aquela carne que a gente come, o músculo, tem aquela parte que a gente tem que cozinhar bem, cozinha até na panela de pressão. Pois é, aquelas são as estrias, é aquilo que converte em força, tá? Porque o tecido estriado esquelético, ele é voluntário, eu faço movimentos com ele. Ele está sempre preso aos nossos ossos. Eu tenho o tecido estriado, também estriado, cardíaco, que é o tecido do coração, eu só encontro no coração. Tá? É um tecido muito importante, ele tem muito mais estrias do que o esquelético. E por que tem? Porque o coração não pode parar. Você, ao longo do dia, em algum momento, você descansa, né, os seus grupos musculares. Agora, o seu coração não pode descansar. Se descansar, vai descansar de vez. Morreu, tá? E temos o tecido liso. Como o nome já fala, ele não tem estria. Tecido liso faz movimento involuntário, ou seja, eu não consigo mandar nele. É involuntário e peristáltico. Nome bonito, né? Peristáltico são os movimentos que vêm em ondas, tá? Então, por exemplo, quando eu vou dar um espirro, eu fico lá, esse é exatamente tecido liso, tá? Tecido muscular liso. Então, minhas vias aéreas, tecido muscular liso. Por exemplo, quando eu engulo alguma coisa, água, alguma comida, ele vai sendo empurrado para baixo para o meu estômago. Eu posso plantar a bananeira que essa comida não volta. Por quê? Porque todo o meu esôfago é feito de tecido, né, muscular liso, movimentos em ondas, tá bom? Então, tecido muscular estriado esquelético, movimento voluntário, tecido estriado cardíaco, movimento involuntário e ritmado, e tecido liso, muscular liso, sem estrias, movimentos involuntários e peristálticos. Só lembrar da cólica, só lembrar daquela dor de barriga que a gente grita, Senhor, me ajuda, que eu não perca a dignidade dentro do ônibus. A gente não controla aquela contração, tá bom? Tudo isso, músculo liso. Já volto.